Sou o servo missionário Roberto. Ontem eu estava vendo as pregações protestantes. Qual é a primeira igreja primitiva que Cristo fundou? Ele usa ali Mateus 16, do 16 até 18, de forma distorcida. Sob ti, Pedro, edificarei uma só igreja. Não várias igrejas, não denominações, porque Colossenses 1,18, Cristo é a cabeça. E os apóstolos são corpo místico da igreja, Efésios 4,11, que edificaram a igreja. Fundador Cristo, edificado sobre o fundamento e mandamento dos apóstolos. Só Marcos 8 e Lucas 9 tem esse mesmo texto. O que acontece, meu irmão, nessa geração são falsos mestres. Martinho Lutero se revoltou contra a igreja e fundou sua própria igreja. Mas isso já é profético, a Bíblia já fala disso, que mestres se apartarão da verdade e se atirarão a fábulas. Aqui você vê esse evangelho de hoje em dia. Cristo fundou uma igreja, Cristo não fundou essas igrejas. Uma só igreja, que em Efésios 3,10, você vai conhecer a verdade pela igreja. 1 Timóteo 3,15, coluna sustentável da verdade. 2 Timóteo 3,16, e toda a escritura é inspirada pelo Senhor, porque a própria escritura é fundamento da igreja, que é a coluna da verdade. A Bíblia já profetizou sobre esses hereges que você vê. É a Universal, é a Mundial, é a Plenitude, essas igrejas, fundadores homens, cada um tem a sua cabeça. A igreja que Cristo fundou só tem uma cabeça, meu irmão, só tem uma verdade. E Efésios 3:10, a verdade, você só vai conhecer a verdade pela igreja. 1 Timóteo 3,15, que é a coluna sustentável. Mateus 16, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. O que você ligar nessa terra será ligado, o que você desligar será desligado. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, não contra as igrejas. Olha só que interessante. 2 Timóteo 4, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixões, pelo período de escutar novidade, ajuntarão mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Quer dizer o quê? A verdade é a igreja que Cristo fundou. Esses mestres se apartarão da verdade, da eloquência da igreja, se atirarão a fábula. Vem na minha igreja que tem milagre, tem prodígio. Vem na minha outra igreja, faça essa campanha da chave, faça essa campanha das portas abertas, faça esse projeto, dá dízimo, dá oferta, dá sacrifício. Os caras estão buscando mandamento da lei de Moisés, que é 610, colocando na igreja que Cristo mudou. Em Gálatas 5:4, se você viver o regime da lei, decaísse da graça. Qual a igreja que Cristo fundou, servo Roberto? Meu irmão, a verdade está na igreja, porque Cristo é a cabeça da igreja. O Espírito Santo desceu sobre uma mulher, como os protestantes falam que é uma mulher qualquer, uma mulher comum, que não é mãe de Jesus, né? Pastor Poroca, que fala isso, que fala que é Maria, Nossa Senhora é a Satanás, é a pior de todas que esses pastores pregam, que diz que a igreja é a deles verdadeira, que eles fundou. Mas, irmão, então foi Martinho Lutero que fundou a igreja. Então, depois de 16 séculos de atraso, então o próprio Cristo estava errado na verdade, porque Cristo fundou a igreja. Cristo profetizou em Mateus ali 16, Marcos 8 e Lucas 9. Esses pastores, esses mestres que se atiraram à fábula, se apartarão da verdade, está certo, meu irmão? E ainda tem um outro incrédulo, Romildo, se eu não me engano o nome dele, falando que a Santíssima Trindade é diabólico. Meu irmão, tem várias passagens na Bíblia que eu já fiz um vídeo, vários, provando que a Santíssima Trindade, o ser humano não vai compreender a Santíssima Trindade. O dia que o ser humano compreender a Santíssima Trindade, Romildo, Deus deixa de ser Deus, meu irmão. Porque a Santíssima Trindade, nem a Igreja Católica compreende, porque é mistério, meu irmão.
A Bíblia mostra traço, a Bíblia mostra passagem, a Bíblia mostra a igreja, a Bíblia mostra tudo, meu irmão. Mas as pessoas dão ouvido a esses mestres que se apartaram da verdade, se atirarão a fábulas e cada um tem sua própria cabeça. Já percebeu? É uma só cabeça, meu irmão. Mateus 16. Olha só. O cara pregando isso aqui distorceu todo o texto. Todo o texto. Ah, não, Cristo está falando das igrejas que foram fundadas, meu irmão. Cristo está falando só de uma igreja, que ele edificou uma só igreja, que é traço do tabernáculo, que é traço do templo do rei Salomão, um templo cheio de imagem. Em João 10, 23, o próprio Cristo passeava no templo do rei Salomão, um templo cheio de imagem e escultura, e não falou nada, né, pastor Poroca? Seu incrédulo. Mateus 16 até o 19. Ó. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, que foi o próprio Yahvé, o Yeshua, o próprio Deus. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo que eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. O que os pastores não têm autoridade de ligar e desligar. Está na igreja, com luz tentáculo da verdade. Deu o pastoreio a Pedro. O primeiro que pregou foi Pedro. Ali no templo de Jerusalém. E Jesus fala assim: como o Pai, em João 20, 21, como o Pai me enviou, envio vocês. Tem um envio. Como disse, como pregarão se não forem enviados? Você está entendendo? As apóstolas também mostram ali sucessores, diácono, sacerdotes. Até o apóstolo Paulo, quando ele se converte, tem que ir lá em Jerusalém ser reconhecido por Pedro. Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta meus ovelhas, Pedro, apacenta meus cordeiros, em João 21, do 15 ao 17. Só tem pastoreio Pedro. Só tem uma cabeça, que é Cristo protestante. A Bíblia que você está carregando, a Bíblia que você usa debaixo do braço, é graças à Babilônia, a prostituta que você fala. Interpreta o Apocalipse de maneira errada. Não está falando da igreja, está falando do poder político. Ali em Jerusalém, prostituição. Ali no tempo de João Batista, quem era? Jezebel, a prostituta. Não, a igreja católica é uma igreja falida, uma igreja prostituta, tem imagens, tem ídolos, etc. Mas você está na verdade, se você não está na cabeça, você se apartou da igreja, você se apartou do corpo místico, que é a igreja. Que Cristo é a cabeça para fundar, para ser própria cabeça, para ser próprio corpo místico. E distante na verdade, que não tem unidade, como vai dizer em 1 Coríntios 10, 1:10. Efésios, para terminar, para o vídeo não ficar muito grande. Se você não gostou, pastor, eu estou um pouco me lixando para você. Estou defendendo a igreja, como os primeiros cristãos fez. Eu não acredito nessas teologias de hoje em dia não, meu irmão. Essas teologias toda distorcida, querendo tirar a autoridade da Bíblia. Efésios, ó. Efésios, que nenhuma igreja protestante tem. Nenhuma. Efésios 4 e 5, ó. Sede, ó. 4 e 5. Sede um só corpo, e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. As igrejas protestantes só tem um só batismo. Na Assembleia tem um batismo, na Universal tem outro batismo, na Plenitude do Dono de Deus tem um batismo, na Mundial tem outro batismo, na Graça tem outro batismo, na Assembleia tem outro batismo, na Universal tem outro batismo. A igreja protestante universal prega o Jesus, a outra igreja, a Plenitude, prega outro Jesus, a do Rodemiro Cowboy prega outro Jesus, a Assembleia prega outro Jesus, a Testemunho de Jeová prega outro Jesus, a Adventista no sétimo dia você tem que guardar o sol, prega outro Jesus.
Essas igrejinhas fundo de quintal prega outro Jesus. Cada um tem sua própria cabeça. Segue cada um seu próprio instinto. Fábula, novidade e etc. E as pessoas estão dando crédito. Eu não acredito na Trindade porque a Trindade é satânica, mas tem na Bíblia. É isso que nenhum protestante prega. Não estou aqui para defender a igreja não, meu irmão. A igreja católica também está se corrompendo também. Mesma coisa que tem na protestante tem na igreja católica. Mas nós temos que seguir aos passos dos primeiros cristãos. Se tem teologia de libertação na igreja católica, vai para alta missa, meu irmão, que é proibido, o Papa proíbe. Você está entendendo, meu irmão? O apóstolo Paulo fala aqui, o que acontece hoje em dia? 2 Coríntios 11:4, olha só. Porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregados, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, ou outro evangelho diverso do que haveis abraçado de boa mente, aceitai. Ó, isso aqui, ó, a coisa que eu falei. Qual Jesus que você está pregando? Os primeiros cristãos, a igreja que Jesus fundou, a dos apóstolos se tornou pública ali, pregava só um evangelho. Tanto que o apóstolo Paulo falou, a igreja é coluna, caso eu se eu tardar, apartado da verdade, a igreja é coluna, é baluarte da verdade. Colossenses 1:18, o apóstolo Paulo escreveu também, Cristo é a cabeça da igreja. Em Coríntios 12:12, nós somos o corpo místico da igreja. Efésios 4:11, mandamento dos apóstolos, edificado a igreja. Você vai na Universal, é um Jesus diferente. Você vai na Mundial, é outro Jesus. Você vai na Testemunho de Jeová, é outro Jesus. Você vai na Plenitude, é outro Jesus. Você vai na Adventista Sétimo Dia, é outro Jesus, meu irmão. Qual Jesus você está buscando? É um Jesus de ouro, de prata? O Pedro falando, não tem ouro nem prata em Atos, Apóstolos 3 ali. Levanta e ande em nome do Senhor Jesus. Qual Jesus que essa geração está pregando? É o Jesus que a Bíblia está falando, que só tem uma verdade, que só tem uma unidade, que só tem uma fé, que só tem um batismo, só tem um Espírito. Tanto que ele que a Santíssima Trindade se revela na divindade de Maria, em Lucas 1:35. A sombra do Altíssimo estava sobre a vida dela, o Espírito Santo engravidou ela e nasceu o próprio Jesus Cristo, uma prova da Trindade ali na Mariandade. E tanto as apóstolos 1:14, ela estava ali junto com os apóstolos esperando o Espírito Santo parar. Então ela é a noiva, esposa do Espírito Santo. E Jesus é noivo e esposo da igreja. Uma só igreja. Jesus é esposo da Mundial, da Assembleia, da Adventista, da tanta igreja que eu nem sei mais mesmo. Só tem uma verdade, que é a igreja que foi edificada sob os fundamentos e mandamentos dos apóstolos. Em 2 Pedro 3:2, em Apocalipse 14:12 ali, em João 20:21, deu pastoreio a Pedro, para pastorear. Tanto que o apóstolo Paulo vai lá, um doutor, vai lá ser reconhecido a sua graça. Em Gálatas ali fala, em Jerusalém, ou em Atos Apóstolos 8 também, ao Papa da igreja, os anciãos, sacerdote. Qual Jesus você está abraçando? Qual Jesus você está buscando? Infelizmente, meu irmão, a igreja católica, essas igrejas protestantes, estão pregando outro Jesus diferente. Tem igreja que prega certo, igreja católica que segue fervorosamente. Tem igreja católica que eu já fui, meu irmão, misericórdia. Também, meu irmão, estão se corrompendo, porque as profecias de Nossa Senhora falam que o profano está entrando dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro. Você vai ficar cruzado os braços, você não vai fazer nada que você conhece a Bíblia, que você tem a verdade na sua mão. Na verdade não é essa igreja, a verdade é uma só igreja. Que você tem essa Bíblia. Graças à igreja. A igreja tem que seguir o que está aqui, meu irmão. Se estiver fora, já não é de Deus, é do maligno, é outro espírito diferente. A igreja que Cristo fundou, a igreja católica apostólica romana porque foi fundada ali sobre o fundamento de Pedro, edificada sobre o fundamento de Pedro, edificada sobre o fundamento sobre Cristo. Cristo morre na cruz, nasce a igreja. Era no templo de Jerusalém, foi transferido a Roma, que é a sede hoje em dia.
Você está entendendo? O que você está buscando? Se a igreja católica pregar um evangelho de fábula, um evangelho diferente que está aqui na Bíblia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você pode denunciar, meu irmão. Nós temos a verdade na nossa mão. A palavra, meu irmão. Você pode questionar se você conhecer a Bíblia, que meu povo se perde por falta de conhecimento. Cristo fala só de uma verdade. Cristo fala só de um magistério. Cristo fala de envio. Cristo fala de sucessores. Cristo fala do paráquio que pairou sobre a sua igreja, meu irmão. Um só Espírito que desceu ali aos apóstolos. Tinha romano, tinha grego, tinha persa, tinha pessoas de toda nação ali. Entendia com sua própria língua materna, para não ter essa merda, essa heresia, essa prostituição que você vê. Ah, vai na minha igreja que Cristo está ali. Vai na... Mentira, meu irmão. É fábula, é novidade, é tática do diabo para tirar você do foco da verdade, da verdadeira essência, da verdadeira igreja que Cristo deu seu sangue ali para ser fundado. E os apóstolos deram a vida, meu irmão. Agora você vai para uma igreja fundo de quintal? Ô, meu irmão, é desmerecer o sacrifício de Cristo. Sim, você pode ser salvo na igreja protestante. Sim, meu irmão. Sim. Mas você tem que conhecer a verdade, meu irmão. Verdade. Não fazer igual o incrédulo do Martinho Lutero. Sair pro lado do barco e ir embora, meu irmão. É para edificar a igreja. Ser mais um santo da igreja. Glória a Deus, aleluia. Essa aqui é a minha resposta a esses protestantes que falam mal da igreja. Tem argumento, meu irmão, tem argumento. Tem argumento. Já fiz vídeo provando a intercessão, já fiz vídeo provando a trindade, já fiz vídeo, várias coisas, meu irmão. Seja louvado o Senhor. Glória a Deus, aleluia.